Porém, essa guerra é voltada para os judeus, por quê? Primeiramente porque, como eu li no início, no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus está dizendo, olha, judeus, vocês será o povo mais perseguido de todas as gentes. Jesus está dizendo isso para os judeus, mas ele está dizendo quando? Quando começar a grande tribulação. Então, quando a Bíblia vai dizer ai, significa dores, mas não é pouca dor, é muita dor. Então, o texto está dizendo, ai dos que habitam na terra, e você está na terra. E ainda acrescenta, e também daqueles que habitam no mar. Olha só o Estreito de Hormuz. Está acontecendo guerra. Então, a Bíblia está me dizendo que vai ter guerra, dores, por conta de quê? O versículo diz, porque o diabo desceu até vós. E ele não desceu com paz. A Bíblia está dizendo assim, ó, ele desceu com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então, você está vendo que Satanás desceu à terra com ira, com ai, que é dores, morte, perseguição. Não desceu com paz, porque ele não vai trazer paz, porque não existe paz na pessoa de Satanás. Então você vê que ele foi enviado na terra. Só que acontece um detalhe. No próprio texto, vamos lá voltar, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, e agora eu vou ler o 13. E quando Satanás viu que estava na terra, passou a perseguir os judeus. Olha, a Bíblia que está dizendo. Então, nós estamos vendo uma perseguição voltada para os judeus desde o dia 7 de outubro de 2023. Então, foi exatamente ali que começou a grande tribulação, porque a Bíblia está me dando respaldo para te falar isso com convicção. Porque aqui nesse texto, Satanás foi lançado na terra com ai. Com ai. E quando ele viu que estava na terra, passou a perseguir os judeus. Nós estamos vendo essa perseguição aos judeus. Então, a primeira atitude de Satanás é fazer guerra aos judeus. E é por causa dessa guerra que no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, ele será forçado a fazer um acordo. Mas é um acordo de paz? Não é. Se ele está trazendo guerra, então é um acordo de cessar a guerra. Ele não vai prometer trazer paz para aquele povo que ele odeia. Então Satanás, ele odeia os judeus e os cristãos. Porém, essa guerra é voltada para os judeus por quê? Primeiramente porque, como eu li no início, no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus está dizendo, olha, judeus, vocês será o povo mais perseguido de todas as gentes. Jesus está dizendo isso para os judeus, mas ele está dizendo quando? Quando começar a grande tribulação. Por quê? Porque lá em Apocalipse 12, Satanás, quando cai na terra, ele passa a perseguir os judeus. E então ele persegue, e nós já estamos vendo 3 anos de perseguição aos judeus, e já vai fazer 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio é de perseguição aos judeus, até que o anticristo será forçado a fazer um acordo contra os judeus. Então, eu tive que explicar isso para você, para que você entenda uma coisa. O anticristo não vai trazer paz, não vai ter esse tempo de paz, é mentira. Quem diz que vai trazer paz, qualquer pessoa que diga que o anticristo vai trazer paz, ele está pregando uma mentira, porque não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que o anticristo trará paz. Jesus diz que, olha, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Se Jesus, que é o príncipe da paz, não trouxe paz, por que que Satanás, que é o ser mais miserável e mau de todos os tempos, por que ele traria paz se não existe paz nele? A paz só está em Deus e ele não está em Deus. Ele está trazendo guerra, perseguição, ódio aos judeus. Por que que ele odeia os judeus? Primeiramente porque
Jesus é judeu e a salvação do mundo veio de Israel. Então, esse é o primeiro motivo para Satanás odiar os judeus, a semente da mulher. E o segundo motivo é que o anticristo ele vai estabelecer o trono dele para reinar em Israel. Só que os judeus moram em Israel. Por isso o anticristo irá surgir fazendo guerra aos judeus. Mas para ele não ser desaprovado pelas nações, ele vai precisar de um argumento para poder as nações apoiar ele. E o argumento de Satanás é dizer, olha, os judeus tomaram as nossas terras. Essas terras não é Israel, essas terras é Palestina. O anticristo ele surge lutando pela causa da Palestina, e isso eu irei falar nos próximos vídeos, porque está escrito em Apocalipse 17. Este é um vídeo que será uma série para as nações, este apenas é o primeiro vídeo e eu farei mais vídeo com continuação desse versículo, desses textos, desses assuntos. Então eu quero dizer para você agora que quem é esse homem que eu tenho falado, que é o anticristo, para vocês que vão chegar no meu perfil de outras nações. Amém? Em 2022, Deus me deu as características do anticristo olhando para a Bíblia, porque está escrito na Bíblia todas as características do anticristo. E uma das maiores características que Deus me deu para ter convicção que aquela pessoa é o anticristo está no livro do Apocalipse, no capítulo 12, sobre uma ferida. E Deus me mostrou quem era o homem que era o anticristo. E este homem se chama Ali Khamenei, que ele era o líder do Irã. Em 2022, ainda pouca gente se falava de anticristo voltado para o mundo islâmico. Quando Deus me deu essa característica e eu fui ver sobre a vida deste homem e fiquei pesquisando alguns dias sobre ele, realmente ele tinha um braço morto porque ele foi ferido no braço. Então Deus disse, essa é a maior característica, que ele é o anticristo. E então Deus foi me colocando vários textos para entender quais são as características do anticristo, fora essa que Deus me deu. Então, uma das características que a Bíblia fala sobre o anticristo, que eu já li para vocês e talvez vocês não perceberam, está exatamente no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Uma das maiores características que o anticristo tem, e o próprio Jesus fala sobre ela, é que ele é um homem abominável e desolador. Significa que ele é um homem de guerra e ele sai matando sem dó e sem pena. Então, nós vemos que realmente o Ali Khamenei se encaixou perfeitamente dentro dessa característica, porque ele surgiu fazendo guerra a Israel, fazendo abominações, não apenas com Israel, mas também com o povo iraniano. A mídia divulgou que foi quase 60 mil pessoas executadas a mandado do Ali Khamenei em praça pública. Existem vários noticiários falando disso. Então, ele é um abominável em fazer isso, porque ele fez isso com as pessoas da sua própria terra, sem dó e sem pena. E então, a gente vê a outra característica, que ele é um homem de guerra. Nós temos visto muitas guerras causadas por ele. Nós estamos vendo duas características. Mas, existem outras características no próprio livro de Daniel, e está no capítulo 11, para você ter certeza. No capítulo 11, no versículo 37, diz assim, ó, ele não vai ter respeito a nenhum dos deuses de ninguém. E também não terá respeito e nem amor pelas mulheres. E as mulheres iranianas foram as que mais sofreram. 3 características. Ele vem com a ajuda de um falso Deus, ou seja, ele não pode ser judeu, porque o Deus dos judeus é Yahvé. Então, o Deus do Islã é Alá. Então, nós estamos vendo que esse é um falso Deus, porque é um Deus diferente do Deus de Israel.